Então, vamos começar o terceiro esboço. O Ricardo vai colocar, eu mandei no zap dele, daqui a pouco aparece aí para você, tá? O primeiro esboço que a gente passou aqui de Atos foi trabalhando a questão dos primórdios da igreja mesmo, onde a gente estudou aqueles 3 P's, né? Pessoa, poder e propósito. Se você perdeu, lá tem um resumo na gravação anterior. Depois a gente passou para um momento de expectativa e de espera, ainda em Atos capítulo 1, e era aquele interregno, aquele intervalo entre a subida de Jesus, a ascensão de Jesus e a descida do Espírito, né? Quando o Espírito Santo veio. Esse período, esse interregno, não era um período morto, inoperante. Então, nós estamos vivendo assim meio no interregno, num período que parece inoperante, que a gente chama de pandemia, né? Parece que não está acontecendo nada, mas muitas vezes é nesses períodos que muita coisa basilar, muita coisa primordial acontece, né? Eu não sei se vocês lembram de uma expressão chamada período interbíblico. Lembra disso? Período interbíblico. Alguém está com o áudio ligado? Desliga aí, porque eu não estou conseguindo ver todo mundo. O período interbíblico, gente, parece que nada estava acontecendo, né? Nada estava acontecendo. No entanto, quando Jesus chega, quando o Senhor vem, me parece que há uma expressão que diz que ele veio na plenitude dos tempos. Lembra disso? E essa plenitude dos tempos foi construída, inclusive, nesses 400 anos de interregno, chamado por muitos de as páginas brancas da Bíblia. Aquele tempo em que parecia que Deus não estava falando nada, que a voz de Deus era muito rara naqueles tempos e tudo mais. Né? Também existem vários períodos de pausa na nossa vida, como esse que nós estamos vivendo agora pela pandemia. Mas, finalmente, em Atos, chega o tempo do nascer da igreja. A igreja nasce aqui, no Pentecostes. Então, você vai ver aí Atos 2, de 1 a 36, e nós vamos pegar alguns textos nesse capítulo de Atos 2, tá? E vamos trabalhar hoje juntos aí. A série, o nome da nossa série é Aprendendo a Crescer, e nós estamos no terceiro encontro. Vamos fazer a leitura. Vou pedir ao Ricardo que faça a leitura, por favor, do esboço, nesse início. Tema presentes de um Deus presente, Atos 2, de 1 a 36, séries Aprendendo a Crescer. Nós estamos dando continuidade à nossa série de mensagens sobre Atos. O capítulo 2 descreve que Tolkien chama de o nascimento da igreja. E o chama assim porque a igreja realmente nasceu no evento conhecido como Pentecostes. Alguns anos atrás, o evangelista Billy Graham estava falando com repórteres após um de seus encontros de pregação. Havia lá um repórter que contou a Billy Graham sobre uma afirmação negativa que um líder da igreja fizera sobre um comentário dele. O repórter queria a resposta de Billy Graham. O repórter contou a ele o que o homem havia dito. Eu tenho receio de que a pregação do Sr. Graham tenha feito a igreja retroceder em 200 anos. Billy Graham respondeu: bem, eu retrocedi a igreja em 200 anos, então eu falhei. Minha intenção era retrocedê-la em 2000 anos. Essa noite deve ser agora, né? Essa noite nos voltaremos 2000 anos para o aniversário da igreja no Pentecostes. Grosso modo, há 3 eventos importantes na história do cristianismo: Belém, Gólgota e Pentecostes. Belém é o Deus conosco, Gólgota é o Deus por nós e Pentecostes é o Deus em nós. Eu quero falar para vocês nessa noite sobre o aniversário da igreja. E nós vamos ver juntos alguns presentes de um Deus presente. Tá mudo o seu microfone, pastor. Aqui é de Deus presenteando a igreja que nasceu com o necessário, né? Nós não fazemos isso com as crianças que nascem, presenteamos com o necessário para ela
naquele momento inicial da vida. E Deus chega aqui e dá alguns presentes necessários, não só no momento inicial da vida da igreja, mas em todos os momentos que a igreja viveria. Até hoje, nós precisamos desses presentes de Deus, tá? E o primeiro presente que ele dá é uma presença fortalecedora. Por favor, Ricardo, pode continuar a leitura. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por ele línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Eu disse há alguns instantes que Pentecostes é Deus conosco. Pentecostes descreve a morada de Deus no crente através do Espírito Santo. Deus dá ao crente uma presença fortalecedora para agir. O Pentecostes é o nome da festa conhecida como Festa das Semanas. Pentecostes literalmente significa 50, porque a festa ocorre 50 dias após a celebração da Páscoa. A Bíblia diz no versículo 1 que os apóstolos estavam todos juntos, provavelmente no cômodo superior, quando tudo aconteceu. Nós podemos apenas imaginar como deve ter sido isso. O que eu quero focar agora é que Deus está concedendo sua presença fortalecedora aos apóstolos aqui no Pentecostes. Com esse presente, Deus passou a habitar nos crentes de uma forma sobrenatural, vivendo dentro deles através do Espírito Santo. Cada pessoa que crê no Senhor Jesus Cristo como Salvador recebe o presente de sua presença fortalecedora. Eu amo a maneira como Jesus descreve isso em João 14, 16 e 17, onde ele diz: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Novamente, Belém é Deus conosco, Calvário é Deus por nós, Pentecostes é Deus em nós. Nada me empolga tanto quanto saber que Deus está em mim, comigo, me fortalecendo com a sua maravilhosa presença. Esse é o verdadeiro milagre aqui no capítulo 2. A presença fortalecedora de Deus, que Jesus envia um outro Consolador, que Ele mesmo habita em nós através do Espírito. Se você já recebeu a Cristo em seu coração pelo arrependimento e fé, você nunca está sozinho. O Espírito de Deus habita em você. Ele está com você para te consolar, te guiar, te abençoar, para nunca te deixar. Esse é o primeiro presente que Deus dá aos crentes no dia do nascimento da igreja, que ecoa na história e que tem os seus efeitos válidos até que volte o Senhor da igreja. Perfeito, perfeito. Graças a Deus. A palavra inglesa para fortalecimento aí é empowerment. É bonita essa palavra em inglês, eu acho. É uma palavra que foi apropriada ideologicamente aqui no nosso país, né? Empoderamento, algo parecido com isso. Mas empowerment é exatamente essa dádiva de Deus aos que creem em Cristo, um poder especial para sustentar a fé, para espalhar a fé, para viver a fé. Então, se você creu em Cristo, todos nós cremos e entregamos nossas vidas a Ele, nós recebemos esse presente do céu, esse empoderamento, esse fortalecimento espiritual. E, às vezes, a gente parece que quer trabalhar sem ele, né? Às vezes dá a impressão que nós estamos tão fracos, nós devemos buscar esse poder, porque ele está à nossa disposição, mas ele atua em nós à medida que nós o buscamos e nos submetemos a usar esse presente. Não pode... Minha mãe tinha um negócio que tudo que a gente dava de presente para ela, ela guardava. Não sei se a sua mãe é assim.
Talvez alguns daqui tenham mães parecidas. Aí a gente chegava um ano depois e encontrava aquele presente que a gente deu no ano passado, embrulhadinho, embaladinho, do mesmo jeito. Às vezes era até uma coisa que era de uso diário. Ela falava, ah, não, eu fiquei com pena de abrir, tão bonitinho e tal, e deixava lá guardado. Às vezes era um jogo de toalha, às vezes era um jogo de sabonete, jogo de banho, né? E ela ficava guardando, porque ela achava tão bonitinho o presente e guardava. Você acha bonitinho o presente do Espírito Santo e está guardando ele? Não, você tem que abrir mesmo e se abrir mesmo para esse presente maravilhoso. Você recebeu isso ao crer em Cristo. Isso é muito importante e há muito líder que não prossegue, que não avança mais e que não conquista mais para Deus, porque guardou o presente que ele deu, guardou lá na estante. Achou tão bonitinho o presente, mas não está usando. Tá bom? Depois eu quero os seus comentários, viu? Vai anotando aí aquilo que você está aprendendo, que a riqueza é o que você comenta depois. Ponto 2. Normalmente, quando alguém diz Pentecostes, a primeira coisa que vem à mente de muitos é um tipo de crente, alguém que é pentecostal, ou que talvez fale em línguas. Mas nós acabamos de dizer que o ponto central aqui é que Deus dá uma presença fortalecedora e que essa presença fortalecedora tem um propósito de transformação redentiva que passa por nós, mas vai além de nós. Essa antiga festa do Antigo Testamento, conhecida como a Festa das Semanas, era uma das 3 celebrações judaicas que reuniam todos os judeus e prosélitos, pessoas convertidas ao judaísmo, de toda a parte do mundo para estarem presentes na cidade de Jerusalém. Então, é providencial que Deus envie seu Espírito Santo quando todas essas pessoas diferentes estão reunidas de todos os lugares. Olhe de 5 a 13. E em Jerusalém estavam habitando os judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar em sua própria língua. E todos pasmavam-se e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? E como, pois, os ouvimos, cada um na sua própria língua, em que somos nascidos? Pardos, medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilia, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Todos nós temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, deve ser surpresos, dizendo uns para os outros, que quer isto dizer? E os outros zombando diziam, estão cheios de mosto. Bêbados. Esses judeus bêbados, esses judeus de todas as partes do mundo ouvem os apóstolos falando na língua deles. Os apóstolos estão falando em línguas humanas. Vejam nos versículos 6, 8 e 11, nossa própria língua. Se há alguma dúvida sobre o tipo de língua a qual Paulo se refere quando escreve em 1 Coríntios 12 a 14, no livro de Atos, não há. Aqui as pessoas ouvem os apóstolos falarem em suas próprias línguas nativas. É resultado milagroso da presença fortalecedora de Deus. Isso levou alguns a, erroneamente, concluir que os apóstolos estavam bêbados, como o versículo 13 indica. Outros zombanos diziam, eles estão cheios de mosto. Mas Pedro explica que o que eles estão testemunhando é o cumprimento da profecia. Veja os versículos de 14 a 21. Pedro, porém, pondo-se de pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes, homens judeus e todos os que habitam em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne.
e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naquele dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pedro vê a profecia de Joel, em Joel capítulo 2, como o começo a ser cumprido nos eventos de Pentecostes. Algumas das profecias de Joel não serão cumpridas até Jesus voltar, mas outras partes da profecia dele começaram agora a ser cumpridas. Lembra-se do contexto de que está acontecendo aqui? Deus dá aos apóstolos sua presença fortalecedora para um propósito transformador redentivo. Há um propósito redentivo em mente aqui quando Deus concede o Espírito Santo. Deus dá uma presença fortalecedora para um propósito redentivo de convidar para todos a que vivam de acordo com as promessas do Senhor. Então, ao invés de associar a palavra Pentecostes com um tipo especial de crente ou um dom do Espírito em particular, nós devemos associar a palavra Pentecostes com o evangelismo mundial. Se quiser saber se o Espírito habita em você, confira o seu ímpeto evangelístico, sua vontade de testemunhar aos outros as boas notícias que chegou até você. Deus nos dá uma presença fortalecedora e Deus nos dá um propósito transformador. Ok. Vamos para o terceiro. Muito bom. Antes, então, de passarmos para o terceiro, gente, olha, eu fiquei impactado aqui com essa frase. Se quiser saber se o Espírito habita em você, confira seu ímpeto evangelístico. Confira sua vontade de testemunhar aos outros a boa notícia que chegou até você. Gente do céu, o parâmetro ao nosso redor, ao nosso entorno, para que a gente tenha noção de que foi batizado pelo Espírito Santo, tem sido, muitas vezes, meramente uma espécie de poder pessoal, um sinal pessoal de um carisma que foi dado a alguém. Mas aqui a gente aprende que o grande sinal da presença do Espírito Santo em nós é o ímpeto pelo evangelismo, pelo testemunho, pela salvação de vidas. O Espírito Santo, quando habita em nós, coloca em nossas vidas um desejo grande pela salvação de outras pessoas. Do mundo todo, nós nos tornamos tão missionários como Deus é missionário. Eu queria dizer para vocês que, recentemente, eu aprendi que Deus não criou uma missão para a igreja. Deus criou a igreja para uma missão. A missão precede a igreja. Então, quando ele vem, o Espírito Santo vem, que é aquele que dirige a igreja, ele fortalece e empodera os salvos, os eleitos, os crentes, para cumprir o propósito, para cumprir a missão. Não é um poder pessoal que me elitiza, que me coloca acima dos fiéis. É um poder que me dá um comprometimento com a grande comissão. Então, eu vou refazer essa frase com outras palavras, a mesma coisa. Se você quiser saber se é cheio do Espírito Santo, avalie o seu compromisso com a grande comissão. É por isso que a Igreja Multiplicadora é uma igreja baseada em princípios bíblicos de crescimento e que tem como propósito glorificar a Deus através do cumprimento da grande comissão. Então, a grande comissão tem que ser algo familiar a você. Então, são coisas práticas. Eu tenho o poder do Espírito Santo para quê? Para levantar a mão e as pessoas caírem, para levantar a mão e as pessoas serem curadas. Eu tenho o poder do Espírito Santo para ter coragem, ímpeto, ousadia, sabedoria para cumprir a grande comissão. Tá bom? Então, a partir de agora, olhe esse texto que é um dos pilares da igreja. Olhe esse texto com mais carinho, porque ele é para você.
O Espírito Santo veio sobre você para isso, para que você cumprisse no seu âmbito, no seu mundo, nos seus relacionamentos, naquilo nos lugares onde Deus te colocou, a grande comissão dada a toda a igreja e a cada crente. Tá bom? Vá anotando aí se você tem alguma dúvida ou algum compartilhamento, e no final a gente vai fazer isso. Terceiro presente que Deus dá à igreja. Deus dá um testemunho sem igual, 22 a 36. Esses versículos realmente dispensam qualquer explicação. Elas são palavras de um sermão maravilhoso que Pedro prega a milhares reunidos em Jerusalém. O sermão de Pedro é um testemunho tão poderoso que 3.000 pessoas se rendem e aceitam que Jesus é o Messias de Deus. Que testemunho poderoso! Que testemunho sem igual! Ouça o resumo do sermão a partir do verso 22. Homens israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, precedestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi: sempre vi diante de mim o Senhor, porque está à minha direita para que eu seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu servo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Homens, irmãos, sejam-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento, que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para assentar sobre o seu trono. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vos agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponhas os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. O texto nos informa que 3.000 daqueles presentes ouvem as palavras de Pedro e são convencidos do pecado. Eles reconhecem que é pelo pecado deles que Cristo morreu. E eles se arrependem de seus pecados e se voltam para Jesus, recebendo o perdão dele. Essa é a mesma resposta que é solicitada de cada um de nós. Nós precisamos deixar nosso pecado e nos voltarmos para o Salvador. Hoje, falamos sobre o nascimento da igreja. Na próxima oportunidade, falaremos sobre como ela se parecia ao nascer. É legal isso, né? Quando nós olhamos para um bebê, a gente fala, olha, a cara do pai, ou a cara da mãe. Normalmente é a cara de um joelho, né? Mas a gente vê traços ali do pai, ou da mãe, ou de um irmão, e a gente, semana que vem, vai ver como que a igreja se parecia logo no seu nascimento. Lembrando, mais uma vez, que tudo que Deus fez nos primórdios indica o que ele quer fazer ainda hoje. Então, é um testemunho poderoso que foi dado aqui, de que Jesus era o Cristo e de que ele morreu pelos nossos pecados. E no final aqui do texto, nós somos instados a tratar seriamente com o pecado. Eu não sei
agora exatamente o autor, se foi o John Stott ou outro, que escreveu que nós devemos tratar seriamente com o nosso pecado. Não existe liderança multiplicadora, não existe líder abençoado que brinca com o pecado ou que é flácido com o pecado na sua vida. Você precisa entender que o Espírito Santo te deu poder e te deu uma presença fortalecedora e um propósito transformador para que você pudesse olhar para o pecado de forma bastante severa. É assim que a Bíblia nos ensina. Nós não devemos brincar com tudo aquilo que afronta a santidade de Deus, porque senão nós vamos ficar limitados e Deus dificilmente vai poder nos usar. E nós hoje estamos bem naquele meio da salvação, né? A salvação acontece em 3 tempos. Ela acontece quando Deus nos livra da condenação do pecado, ela continua acontecendo quando Deus está nos livrando do poder do pecado, mas ela vai se consumar quando Deus nos livrar da presença do pecado. Só que nesse meio tempo agora, onde Deus está nos livrando do poder do pecado, o mais poderoso testemunho que há é o testemunho de vida transformada, de uma vida que realmente está levando a sério o Evangelho, uma vida que realmente está incorporando em sua existência os princípios de santidade dados por Deus. Como eu tenho dito sempre, jamais seremos perfeitos, mas temos que cooperar com Deus para termos vidas. Teve um homem, até citado pelo Guilherme aqui na mensagem, William Penn, que ele disse assim, um homem, e no caso uma pessoa, com a consciência limpa, é uma arma terrível nas mãos de Deus, é uma arma poderosa nas mãos de Deus. Então, esse terceiro ponto, esse terceiro presente que Deus veio nos dar, é o presente de nós sermos a voz profética de Deus a esse mundo, dizendo que sim, existe a possibilidade de uma vida diferente. O pastor Eovaldo Ramos, em seus dias de pregador, ele agora está mais político do que pregador, ele disse que tem um amigo ateu que dizia para ele uma coisa interessante. Ele diz assim, eu não creio em Deus, mas se Deus existe, deve haver uma maneira correta de viver, certo? Dostoiévski expressava isso da seguinte maneira, se Deus não existe, tudo é possível, no sentido de que não há lei, não há nenhum tipo de barreira ética. Então, nós somos testemunhas de transformação. Precisamos ser pessoas que levam a sério essa história do pecado na nossa vida. Nós nos julgamos a nós mesmos antes de julgarmos qualquer outra pessoa. Tá bom? Então, esses foram os presentes de Deus dados no nascimento da igreja, que foi a sua presença fortalecedora, o seu propósito transformador e um testemunho poderoso. E qual é o testemunho poderoso? É a nossa vida transformada pelo poder do Espírito Santo. É a nossa vida em transformação. Alguém pode olhar para você e pode dizer assim, essa pessoa não é transformada, mas que ela está em transformação, ela está. E Paulo expressa isso quando ele diz, para que o teu progresso seja notório, seja manifesto a todas as pessoas. Domingo eu falei que existem crentes de 30 anos que, na verdade, têm uma experiência de um ano repetido 30 vezes. E existem crentes com 5 anos que têm um crescimento de progressão, tem uma experiência de crescimento mesmo, e você olha e vê maturidade naquela pessoa com 5 anos ou menos de vida cristã. Eu queria abrir agora para os irmãos fazerem as suas participações, mas antes vamos agradecer a Deus por aquilo que ele nos ensinou hoje, em nome de Jesus.